Olá a todos, todas e todes. Muito obrigada por estarem aqui nesse evento, Workshop por Elas. Estamos aqui com a terceira palestrante da tarde. É um prazer ter você aqui, Laiane. Muito obrigada. Agradeço em nome da BMGEL Rio de Janeiro por você ter aceitado esse convite de estar aqui contribuindo e poder compartilhar um pouquinho dos teus conhecimentos conosco. Vou te apresentar brevemente aqui. A Laiane, ela é... Gente, desculpa aqui, o Murilo, um invasor, se ele fizer algum barulho, tá? Me desculpe. Ela é oceanógrafa pela Universidade Federal do Maranhão, é mestranda em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, pós-petro, na Universidade Federal da Bahia também, e pesquisadora no Laboratório de Geoquímica Marinha, o Geoquimar. Basicamente, estudo sobre impacto do petróleo derramado em uma das regiões atingidas no litoral brasileiro, que foi em 2019, sendo minha pesquisa intitulada como Biodisponibilidade de HPAS em uma região atingida do petróleo derramado no litoral brasileiro, estuário do Rio das Contas, Itacaré, Bahia. Laiane, fique à vontade de começar a sua palestra e, novamente, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à BMGEL pelo convite e a todos que estão presentes nesse workshop com o tema Experiência de Mulheres no Setor de Óleo e Gás. E eu vou falar um pouco sobre impactos ambientais do derramamento de óleo no litoral brasileiro. Bem, primeiramente eu vou falar um pouco sobre mim. Eu me formei em oceanografia na Universidade Federal do Maranhão em março de 2020. E em junho de 2020, eu e alguns companheiros da oceanografia, a gente fundou um dos coletivos negros, chamado Olocum. Lá em agosto de 2020, eu com uma amiga oceanógrafa, a gente iniciou um projeto pessoal chamado Maré Cheia, que fala um pouco sobre o oceano e a importância dele no nosso dia a dia. E lá em setembro de 2020 eu dei uma pausa nesses projetos, porque eu ingressei no pós-petro, que é a pós-graduação de Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, na Universidade Federal da Bahia. E aí que começa um pouco da minha experiência com petróleo. Bem, eu entrei no Laboratório de Geoquímica Marinha, cuja minha linha de pesquisa é Geoquímica e Avaliação de Ecossistemas, com foco em poluição marinha, sendo o Laboratório de Geoquimar. Eu vou falar um pouco sobre o meu tema de dissertação, que é biodisponibilidade de HPAs em um estuário atingido pelo petróleo derramado no litoral brasileiro, situado em Itacaré, Bahia. E eu sou orientada pela professora doutora Ana Cecília de Albergaria Barbosa e orientada pelo professor doutor João Bosco Leite. Bem, primeiramente, é importante falar sobre o petróleo, que é constituído principalmente de hidrocarbonetos. Esses compostos, eles são uma das fontes mais consumidas de energia no mundo. Eles compreendem cerca de 60% do petróleo e gás natural, e eles suprem a necessidade energética de 96% do setor de transporte, 64% do setor industrial e 25% da geração de energia elétrica. Com a expansão dessas atividades de exploração, produção e transporte de petróleo, também se aumentou os riscos do derramamento do petróleo e seus derivados para o ambiente aquático. Mas o que seria o petróleo, O petróleo bruto, ele é uma mistura extremamente complexa de elementos e compostos, como, por exemplo, metais, sais, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos. O óleo bruto e seus produtos de refino, eles podem apresentar propriedades tóxicas para os organismos que os assimilam, a partir do momento que eles chegam no ambiente aquático. E como é que o petróleo chega no ambiente aquático, Ele pode vir a partir de fontes naturais, Quando o óleo ele acende naturalmente dos estratos do fundo do ambiente marinho. Porém, essa entrada de petróleo normalmente ela é baixa o suficiente para que o ecossistema consiga prosperar e se adaptar nessas condições. E a principal fonte de entrada do petróleo no ambiente marinho acaba que é as atividades humanas. Então, já que estamos falando de derramamento, é importante falar sobre aquele que ocorreu no final de agosto de 2019, no Nordeste, no qual os primeiros registros foram detectados no estado da Paraíba, e com o tempo, a corrente sul-equatorial ela veio transportando esse petróleo ao longo do litoral brasileiro.
Além disso, parte desse petróleo ele ficou retido no fundo marinho, nos sedimentos costeiros, estuarinos, e devido à ação de ondas, de vento e de maré, esse óleo ele sofreu uma resuspensão e um transporte constante para as nossas praias. O que a gente sabe até agora desse petróleo é que ele tem a impressão digital compatível com o petróleo venezuelano. Isso significa que ele possui características do petróleo venezuelano naturalmente, porém ainda não se sabe quem foi o autor, né, desse derramamento do óleo nas nossas praias. Esse petróleo ele apresenta uma aparência de alcatrão, né, que essa da imagem aqui, da foto, que foi coletada em uma das praias que a gente foi. Essa composição, essa aparência de alcatrão, que é uma aparência mais rígida, ela indica que ele já teve a sua composição química alterada pelos processos intempéricos, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. E, além disso, ele tem um aspecto sólido, que ele revela uma certa ineficiência para a retirada desse petróleo da praia, né? Por exemplo, eles podem ficar muito tempo aderidos na superfície de rocha, de sedimento e dos próprios organismos. Além disso, foram detectados hidrocarbonetos leves, que indicam uma toxicidade potencial para a biota. Um dos compostos detectados é o hidrocarboneto, no caso policíclico aromático, que é o naftaleno. Ele foi coletado em águas costeiras, doce estuarina, próxima de regiões atingidas, né? Sendo essas águas coletadas ao longo de 430 quilômetros do litoral nordeste do Brasil. E também foram observados impactos imediatos no turismo e na pesca artesanal. Devido a esse impacto, muitas pessoas tiveram receio de comprar o pescado, né, com medo dele estar contaminado, e isso prejudicou tanto os pescadores artesanais dos locais, quanto também o turismo, né, porque muito desse pescado é servido nesses restaurantes. E, ao todo, né, a gente sabe que foram mais de 1.000 localidades atingidas, incluindo habitats de manguezais e estuários. Lembrando que manguezal e estuário, eles são ambientes que eles têm essa função de berçário para muitos organismos, muitos peixes vêm do oceano para se reproduzir, e lá vários organismos eles desenvolvem parte da sua vida, se alimentam e se protegem contra predadores, e essas localidades, né, elas se tornaram ainda mais vulneráveis depois desse derrame. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o hidrocarboneto policíclico aromático, que são os HPAs, né, que é um dos nossos alvos desse estudo. Esse composto, ele compõe cerca de 0,2% a mais de 7% de um petróleo bruto típico. Ele é caracterizado por ter 2 ou mais anéis de benzeno condensado, né? Aqui nós temos, por exemplo, o naftaleno, que tem 2 anéis benzênicos, e eu trouxe também o benzoiperileno, que ele tem 6 anéis benzênicos. Então, a preocupação em relação a esses compostos é porque a maioria deles, eles apresentam características tóxicas, carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas. E o que é isso, né? Eles têm esse efeito cancerígeno, de trazer mutação para a célula dos organismos e de prejudicar até o desenvolvimento embrionário. Então, esses HPAs, eles fazem parte do petróleo, porém, eles podem entrar através da queima de florestas, através dessa ascensão natural do petróleo no fundo do ambiente aquático e de atividades vulcânicas. Porém, a principal fonte de entrada desses HPAs para o ambiente aquático é através dos derrames de petróleo. Então, esses compostos, eles também apresentam características, propriedades fisicoquímicas que vão influenciar na presença e na mobilidade desses compostos ao longo do compartimento aquático, sendo essas características uma baixa solubilidade em água, eles são lipofílicos, né? Ele possui essa atração pelos materiais que estão ricos em matéria orgânica na coluna d'água e possuem uma baixa pressão de vapor, que favorece com que esses compostos eles não venham tanto sendo levados para a atmosfera. Então, quando esses compostos eles estão na coluna d'água, eles vão sofrer um enriquecimento de partícula devido a essas características, né? Sendo esse enriquecimento principalmente com um material particulado suspenso na água, que é rico em matéria orgânica. Eventualmente, ele vai passar por um processo de sedimentação,
ou seja, vai haver uma transferência desses compostos da coluna d'água para o sedimento, para o fundo, né, do ambiente aquático, e tudo isso também vai depender do tamanho da massa molecular desses compostos. Aqui a gente tem 16 desses compostos, 16 HPAs, né, de vários tamanhos moleculares diferentes. Aqui a gente tem o naftaleno, e esses 16 aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, eles são os 16 HPAs considerados prioritários pela Agência Estadual de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, pois eles são que apresentam características mais tóxicas e mais prejudiciais para os organismos. Então, uma vez que esses HPAs eles estão no ambiente aquático, eles vão passar por diversos processos biogeoquímicos, processos intempéricos, de acordo com as suas características físico-químicas. Ou seja, né, esses compostos eles podem estar indo para a água, para o ar, para o material particulado suspenso, para o sedimento e até para os organismos conforme as suas características. Então, a gente pode ter um HPA de alta massa molecular, que são aqueles de 4 a 6 anéis benzênicos, né? Esses compostos, eles são menos solúveis e, por isso, eles vão estar mais propensos, assim, a enriquecer de partícula na coluna d'água e aí para o sedimento. E temos os compostos de baixa massa molecular, que são HPAs de 2 a 3 anéis benzênicos, né? Que são mais solúveis, então eles vão estar mais propensos a estarem dissolvidos na água e até mesmo serem absorvidos, penetrar, né, nas membranas respiratórias dos organismos. Então, esse esquema aqui eu trouxe para exemplificar o que acontece quando ocorre um derramamento de petróleo, quais são os processos intempéricos que esse petróleo vai passar e mais ou menos qual é a direção para onde que esses HPAs eles podem ir. Então, a gente tem aqui o processo de espalhamento físico, né? Que acontece justamente pela ação de ondas de vento e maré, que elas vão espalhar a mancha de petróleo até que ela forme uma película mais fina ou pequenas manchas. Temos também processos de evaporação, na qual a parte mais volátil do petróleo ela vai evaporar rapidamente. Esse processo ele consegue remover até 1/3 do volume inicial do petróleo nas primeiras semanas que o óleo é derramado. E temos também a dissolução, onde ocorre onde a parte mais solúvel do petróleo ela vai se dissolver na coluna d'água, causando assim uma certa estabilização na mancha, ela vai ficar menos fluida, vai flutuar menos, porém vai aumentar a concentração de compostos dissolvidos na água, né? E esses compostos, como eu disse, eles vão eventualmente ser absorvidos pelos organismos. Nós temos também um processo de fotodegradação, que acontece principalmente na parte superior do óleo, que é essa parte que vai estar mais exposta aos raios solares. Esse processo ele também vai tentar degradar as manchas de petróleo em moléculas cada vez mais simples, em moléculas solúveis na água, também liberando, né, HPAs para a coluna d'água. E temos o processo de biodegradação, que ele também tem esse objetivo, né, de degradar as manchas de petróleo em moléculas cada vez mais simples. Porém, ela acontece a partir da ação de bactérias e fungos, sendo essas bactérias e fungos, elas retiram, né, a energia desse petróleo para a sua sobrevivência, para os seus processos. E nós temos aqui, mais uma vez, moléculas mais simples sendo dissolvidas na água do mar, como os HPAs. E aqui a gente tem um processo de emulsificação. O que é esse processo? É um processo que tem a formação do mousse, né? Que é uma mistura da água com óleo e pode até formar aquelas bolas de alcatrão que eu mostrei a foto mais cedo. Mas para esse processo acontecer, ele depende da viscosidade do óleo. Óleo com uma viscosidade mais leve, eles vão ser facilmente intemperizados por esses processos aqui do espalhamento físico, da evaporação, né? Vai ser facilmente degradado pela luz solar. Então, ele acaba sendo menos propenso para formar esses mousses. Enquanto um óleo que ele é mais pesado, ele vai navegar em subsuperfície, né, na coluna d'água, ele vai ficar menos exposto aos outros processos físico-químicos, né, do intemperismo, e aí ele tende a formar essas emulsões, essas bolas de alcatrão, e ficar a longo tempo no ambiente aquático.
Por fim, aqui a gente tem o processo de partição, né, que é onde vai começar a acontecer a dissolução, o agregamento das gotas de óleo às partículas suspensas na coluna d'água. A partir dessa junção, o peso, né, desses compostos eles podem aumentar e, eventualmente, eles podem ser transferidos para o sedimento, né, se depositando, e até mesmo, nesse processo de deposição, interagir com os organismos. E aí, a partir do momento que nós temos aqui gotículas de óleo aderida à partícula, ela vai estar disponível para, por exemplo, um organismo vir e tomar ela como alimento, ficar retido aqui no filtro de bivalves, de mexilhões, por exemplo. E também os que estão dissolvidos na coluna d'água, eles podem estar disponíveis para penetrar através da respiração dos organismos, né, nas membranas respiratórias, nas brânquias, e para ser absorvido pela própria pele. Então, meu trabalho ele fala basicamente sobre a biodisponibilidade desses HPAs, né? E que a partir dessa forma química, seja ela dissolvida, seja ela associada à partícula ou no sedimento, isso vai influenciar como os HPAs vão ser absorvidos pelos organismos, né? Vão ser tomados, melhor dizendo. Então, aqui nós temos HPAs dissolvidos, como eu falei, eles vão ser mais facilmente absorvido pelos tecidos, né, pela pele e pelas brânquias, e HPAs particulados, eles vão ser facilmente ingeridos pelos organismos, né, pois eles vão estar contidos nos detritos, no sedimento, e em próprios outros organismos que foram contaminados e que vão ser ingeridos por outros na rede alimentar. Então, para que a gente venha verificar a biodisponibilidade desses HPAs, é necessário fazer um monitoramento ambiental. Esse monitoramento ele pode ser feito com organismos de diferente modo de vida, que é o caso do meu trabalho, como organismos filtradores, peixes demersais e bentônicos escavadores, né? Por quê? Porque os organismos filtradores, eles vão ser aqueles que vão estar mais associados ao HPA, que vai estar presente no material particulado suspenso, nas partículas, enquanto os peixes demersais vão estar mais associados aos contaminantes presentes na água, e o bentônico escavador aos contaminantes presentes no sedimento. Bom, o objetivo geral desse trabalho é avaliar as mudanças temporais na biodisponibilidade de HPAs para organismos filtradores, peixes demersais e bentônicos escavadores, de um estuário atingido por esse óleo derramado, sendo esse estuário o estuário do Rio de Contas, em Itacaré, Bahia. Bem, então, como eu disse, para analisar a biodisponibilidade desses HPAs, é necessário fazer um biomonitoramento aquático, né? Esse biomonitoramento, ele serve para fazer uma análise a partir da resposta dos organismos. E a ferramenta que a gente usa para fazer o biomonitoramento aquático são organismos biomonitores. Então, aqui a gente vai, como organismo filtrador, a gente vai usar a espécie numa locagem flexuosa para biomonitorar os HPAs presentes no material particulado suspenso, que é o MPS. Para biomonitorar a água, a gente vai usar o peixes demersais, no caso escolhemos a espécie Mugioculema, que é conhecido como tainha, e para biomonitorar o sedimento, nós vamos usar bentônicos escavadores, no caso é a espécie Ocidis cordatus, conhecido como caranguejo-sá. Então, por que a gente usa organismos filtradores para esse estudo, né? Primeiro que eles são realmente muito utilizados em monitoramento ambiental. Esses organismos, eles possuem uma mobilidade limitada. Isso significa que a partir da análise desses organismos, a gente vai conseguir ter uma resposta sobre a contaminação local e, além disso, eles se alimentam por filtro, né? Então, eles podem estar expostos aos contaminantes presentes na parte dissolvida e na parte particulada. No caso, eles se alimentam de fitoplâncton e das próprias partículas suspensas, em suspensão. Além disso, esses organismos eles têm um metabolismo fraco, né? Então, eles conseguem acumular grandes quantidades desses contaminantes em seus tecidos. E como
organismo filtrador e bivalve, a gente escolheu essa espécie, a Mamalocatia flexuosa. Ela é conhecida em algumas regiões como Chumbinho, Vongolê e Mansunim. Ela habita zonas entre marés ao longo das bordas de manguezais, né? Ela é considerada uma espécie boa biomonitora, porque ela consegue registrar até baixos níveis de HPAs presentes na água ou no sedimento. Ela é muito importante socioeconomicamente falando, uma vez que ela é comercializada e consumida ao longo de toda a costa brasileira. Quanto aos peixes demersais, eles são aqueles que vivem próximo aos fundos lamosos e arenosos de ambiente aquático e têm a capacidade de realizar intensas migrações, né? Tanto vertical, horizontal ou sazonal, né? Para satisfazer a sua necessidade reprodutiva, de alimentação e de hibernação. Então, esses organismos eles têm um amplo deslocamento e, por causa desse amplo deslocamento, eles podem estar expostos a contaminantes presentes na coluna d'água, através da absorção pela pele e da respiração pela brânquia. Além disso, eles se alimentam, né, do próprio sedimento e do MPS, e a gente pode também registrar esses HPAs contaminantes no fígado desses organismos, pois é um órgão que ele tem essa capacidade de metabolizar os HPAs e registrar esses contaminantes. Então, como demersal, a gente escolheu o Mugilcurema, que é a tainha, né? Essa espécie ela ocorre em águas brasileiras também. Ela é considerada uma ótima biomonitora, porque ela consegue registrar níveis baixos, moderados e altos de contaminação de HPA. Esses animais, eles se alimentam de detritos e materiais particulados, né? Que podem estar contaminados por esses HPAs. E, além disso, essa espécie ela é importante fonte de renda e é um importante alimento para vários municípios costeiros. Quanto ao bentônico escavador, eles são muito utilizados em estudos de contaminação ambiental, né, principalmente no sedimento, uma vez que esses organismos eles podem ingerir partículas e alimentos contaminados e podem estar expostos a esses contaminantes na toca dos sedimentos entre marés. Bom, como biomonitor de bentônico, a gente escolheu aqui o Cis cordatus, que é conhecido como caranguejo-sá, né? Ele também ocorre na costa brasileira, ele é amplamente distribuído em manguezais e estuários, também é uma importante fonte de renda e de alimento em toda a costa brasileira. Inclusive, o caranguejo-sá ele é um caranguejo mais consumido em todo o Brasil, e ele também tem essa capacidade, né, de metabolizar os HPAs presentes no ambiente, através do seu órgão hepatopâncreas. Então, a gente pode utilizar esse órgão para detectar algum registro desses HPAs. E essa espécie também é considerada uma boa biomonitora para manguezais impactados por petróleo. Bom, só para retomar, né? Então, o objetivo desse trabalho é justamente ver a concentração de HPAs no tecido do berbigão, né? Do chumbinho, no fígado e músculo do peixe e no hepatopâncreas e músculo do caranguejo. No caso, a gente vai verificar também o músculo desses organismos, porque foi o que foi escolhido pelos pescadores locais, que é a parte que eles se alimentam, né, que as pessoas normalmente consomem. Então, esses 3 organismos eles foram coletados em 3 períodos distintos, né, da região do estuário de Itacaré. Essa região ela é localizada na mesma região do sul baiano. Ela apresenta estreito manguezais, que são consideradas áreas de proteção ambiental, né? Eles estão em razoavelmente condições preservadas. A região ela também apresenta um alto valor paisagístico e ecológico, tendo bastante turismo, e inclusive tem alguns impactos já associados ao turismo e à pesca e agricultura que acontece na região. Bom, nessa foto aqui a gente tem um registro de óleos que foram coletados na praia de Jeribucaçu, também dessa região de Itacaré. Aqui na figura A, a gente tem um registro dessa mancha de alcatrão, como eu falei para vocês, na C também. A figura B é uma foto do estuário do Rio de Contas e a D é do manguezal da região.
Além disso, foram coletadas aproximadamente 8 toneladas de petróleo da praia de Itacarezinho, Tiririca, e 6 toneladas da praia de Piracanga, da região de Itacaré. Bom, esse daqui é o mapa da área de estudo, né? A gente coletou em 3 pontos. Esses pontos foram escolhidos pelos pescadores locais, devido ao avistamento de manchas de petróleo, e porque também era o ponto onde eles normalmente costumavam encontrar esses organismos. Quanto à coleta em amostragem, ela foi feita com auxílio de pescadores locais, né? A coleta da tainha foi feita com o auxílio dessa rede de tarrafa, e todas essas amostras elas foram armazenadas a menos 20 graus Celsius. Os outros organismos foram coletados de forma mais manual. Depois foram levados para o laboratório, onde a gente fez uma medida e separou em amostra cada um desses organismos, né? Essa daqui é a foto do chumbinho. A gente fez a medição deles. A mesma coisa em relação ao caranguejo. E também em relação ao peixe, né, onde aqui é a foto onde a gente retirou o músculo e o fígado para a gente fazer as análises de HPA no futuro. E aqui é a foto da gônada, que é a partir daí que a gente identifica o sexo do animal. Então, todas essas amostras elas estão sendo processadas nesse momento. A gente ainda está testando a análise química que vai ser feita com o protocolo CASHES, né? Esses compostos eles serão lidos a partir do equipamento de cromatografia gasosa, que é equipado a um espectrofotômetro de massa, e ao todo a gente vai ler justamente esses 16 HPAs considerados prioritários, prejudiciais, e outros não substituídos. Em relação aos nossos resultados, a gente planejava fazer as palestras no local, né, nessa cidade, porém, devido à pandemia, foi adiado. Mas a gente tem feito esse trabalho em redes sociais, explicando um pouco do nosso trabalho. Além disso, a gente espera no futuro contribuir para a comunidade de pescador escola com mais divulgação científica, publicar em revistas, né, e fazer uma avaliação sobre a qualidade do pescado, se o pescado da região ele realmente está contaminado por esses HPAs. Todo esse trabalho ele está sendo feito no LEPETRO, que é o Laboratório de Estudos de Petróleo da UFBA, e no Laboratório de Geoquímica Marinha, com laboratórios e equipamentos equipados. Ele é financiado pelo CNPq, né, que está inserido no INCT Ambitropic. Gostaria de agradecer à BMGEL mais uma vez por ter me convidado por essa palestra, ao LEPET e ao GeoQMAL, que é onde eu faço a minha pesquisa, e a CAPES, né, o CNPq, que me dá a bolsa e o recurso necessário para realizar esse trabalho. Esses aqui são outros contatos para vocês, e qualquer dúvida eu estou aqui. Muito obrigada. Nossa, eu gostei muito, Laiane, parabéns mesmo. Eu estou aqui em nome da Carol, porque a Carol eu acho que está com a demanda lá do filho dela, né, com o Murilo. Ah, tá aí. Muito bom mesmo, parabéns. Incrível a apresentação, é verdade. E foi bem interessante, porque quando a gente estava organizando o workshop, a gente queria pegar mulheres de diversas áreas, né? A gente tentou bióloga, e logo assim eu lembrei, tem a Laiane, vamos chamar a Laiane para falar um pouco dessa visão do petróleo, de oceanografia, né? Fazer esse link. Então eu vou passar a palavra para... Parabéns mais uma vez, né? Obrigada. E eu vou passar a palavra para a Suzy, e já vou me despedir, porque eu vou abrir a próxima sala, mas, mais uma vez, parabéns. Suzy, pode falar. Obrigada, Mari. Oi, Lai, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter apresentado essa apresentação muito didática, muito bonita, né? Parabéns pela apresentação, eu gostei bastante. Eu queria saber de você, assim, qual foi o principal, sabe? Assim, o principal contaminante que você conseguiu mapear, que é mais agressivo, qual componente disso foi o principal que você acha?
o mais agressivo, a gente ainda não tem os resultados, né, para poder dizer qual é o mais agressivo. A gente ainda está trabalhando no procedimento analítico, a gente está adaptando esse protocolo QERGES para o nosso laboratório ainda aqui, que é um protocolo feito pela Universidade do Ceará. Ah, entendi. Não, porque eu, como física, quero saber sempre números, né? Então, a gente sempre quer saber qual que foi estatisticamente e tal. Você pode repetir quais os que vocês estão analisando? Oi? Os que você está analisando, tinha um slide que você mostrou. Você pode repetir quais foram? Eu não entendi a pergunta. Quais os contaminantes que vocês mais observaram? Sim. Não, esses contaminantes, eles são os 16 HPAs considerados prioritários pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? Eles são 16. Então, a gente vai analisar esses e outros que a gente pode achar também. Aí, no caso, a gente tem, por exemplo, naftaleno, mas são vários e também depende de vários fatores, né? Depende do organismo, depende da sensibilidade do organismo, depende do período de coleta. É algo que a gente só vai saber quando a gente fizer a análise. Mesmo que tenha um que pode ser mais prejudicial, talvez a gente não encontre ele em uma concentração muito elevada. Até porque, mesmo que a gente tenha essa margem, né, de 0,2% a 0,7% de HPA que a gente encontra no petróleo. Mas pode ser que um desses compostos eles venham estar em mais quantidade e outros em menor quantidade. Então, não é tão simples assim, né? Entendido. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Aproveitem a Laiane. Nossa, que assunto maravilhoso. Eu aqui nas minhas demandas e só ouvindo como se fosse um podcast. Eu já quero deixar um convite, quando ela tiver os resultados, para voltar e terminar a palestra para a gente. Ó. Maravilhoso! Ó. Seria maravilhoso. Quem sabe não pode ser no próximo workshop? Quem sabe? É verdade. Ai, fica aí um spoilerzinho. Ai, que legal. Muito boa, Mari. Eu acho que a sua pesquisa é sensacional, super atual e tem muita coisa para desenvolver sobre isso, né? Eu acho que um pouco do seu trabalho que você apresentou aqui, porque o tempo eu sei que é curto, mas assim, eu acho que deu para a gente ter uma ideia de como é que é, como funciona, e muito obrigada. E é muito bom ver também que não é só geólogo e engenheiro que mexe com petróleo, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E a parte ambiental, vamos dizer assim, é muito deixada de lado, na verdade, no petróleo, né? Vamos dizer a verdade. É a parte que não tem tanto dinheiro, né? A parte mais, vamos dizer, é essencial, porém não dá tanto dinheiro, então não é dando tanta importância, né? E é super importante, né? Porque, né, é isso. Se eles estiverem totalmente contaminados, quem sofre é a gente, né? Eu tenho uma pergunta. Agora, esse apontamento da Carol me veio uma pergunta. Você sabe dizer como que anda? Porque hoje em dia a gente vê muito incentivo das empresas em prol de sustentabilidade, em prol de diversidade, mas a gente sabe também que tem muitas empresas que fazem isso para ganhar like nas redes sociais, né? Obrigado também, Mari. Isso. Qual é o seu? O que você pensa em relação a isso? Que se isso está sendo bom, está sendo ruim? Se isso está. Qual é sua visão em relação a isso? Esses incentivos. Tem uma sigla que eu sempre esqueço em relação à sustentabilidade. Qual é a sua visão em relação a isso? Tipo, que está sendo bom? Eu acho complicado, né? Porque às vezes está só nas redes sociais, aliás, às vezes não, a maioria das vezes está só nas redes sociais, né? E aí as empresas elas são obrigadas a fazer essa parte ambiental, né? Ter um núcleo lá da contaminação, ter um núcleo que vai dar esse suporte para a sociedade, porém não é o suficiente, uma vez que realmente não existe algo
para purificar aquilo que foi contaminado, não existe uma fiscalização efetiva. Então, acaba que não ajuda tanto, né? Então, o que vai ajudar de fato é a gestão pública, porque esses estudos são feitos pelas universidades, né? O meu estudo é um deles, não é o único, existem vários, e o que a gente precisa é alguém que vai pegar essa pesquisa e vai transformar ela numa gestão. Aplicar dentro da empresa, né? É porque o que falta é a ponte, talvez, né? Porque exatamente. Existem muitos incentivos dentro das universidades. Interesse por essa ponte também, né? Interesse por essa ponte. Então, tem muito incentivo dentro das universidades, mas quando a gente vai levar para dentro da empresa, eu acho que é aquele arroz com feijão, né? Eles cumprem lá os regulamentos, mas não é uma política de desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim. Né? Não é ainda isso, sabe? É o cumprir regras. Né? Mas, assim, a gente está no caminho, a gente precisa ter esperanças no futuro, e pesquisas como essa nos trazem isso, né? Um pouco mais de esperança no futuro. Vamos ser esperançosos. Olha, Laiane, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos brindar com uma apresentação maravilhosa dessa e por enaltecer, assim, abrilhantar o nosso workshop. Obrigada a todos que assistiram também, como sempre, e vamos embora para a próxima palestra, que é a última, e desses 4 dias cansativos. Tô indo lá abrir a sala, hein? Tchau, gente. Exatamente. É isso. Um beijo, até mais, gente.